Olha, talvez você está passando por um momento agora em que quanto mais você ora, mais perguntas aparecem. Talvez você já teve a sensação de que está sendo fiel, mas no final das contas está tudo desabando à sua volta. Então, fica até o final do vídeo, que eu quero te contar como que foi a caminhada de Jó, como que pode ser a sua caminhada. Como que a gente pode caminhar junto, olhando para um homem que, mesmo que ele tenha sido temente a Deus, ele passou por dores que ele não entendia e que no final de tudo ele descobriu algo fundamental. A presença de Deus vale mais do que qualquer resposta. Olá, eu sou a Ana do canal Palavra de Conforto e eu te convido para mais um vídeo, para mais um momento de ser alimentado e ser edificado. Lembre-se sempre que é fundamental a gente ler a Palavra de Deus e que todos esses vídeos e essas palavras aqui são só uma parte do que a Palavra, a Bíblia, do que as Escrituras têm para nos oferecer. E você percebe no livro de Jó muitas dúvidas, e é do começo até o fim. Quem lê também se vê procurando respostas para Jó, por Jó. Vamos lutar junto com Jó, queremos respostas, porque afinal são 35 capítulos de dúvidas e apreensões. São tantas perguntas, queixas, tentativa de defesa, que até mesmo a gente que está aqui lendo, que já conhece o início da história e sabemos tudo aquilo foi um teste de fé. Acabamos entrando no mundo das incertezas de Jó. Queremos justiça por ele. É compreensível. Depois de ver um homem íntegro, correto e temente a Deus sendo tão injustiçado, entre aspas, é natural que nós passemos a fazer parte dessas mesmas indagações. Dá vontade de correr logo para o final do livro, dá vontade de ler o último capítulo para tentar descobrir o que Deus vai responder, e a ansiedade bate. O que será que ele vai dizer? De uma certa forma, nós torcemos por Jó e até deixamos escapar um pensamento atrevido. Dessa vez, Deus vai ter que se explicar. Coitado desse pobre coitado. Mas então, chegamos ao final e a ficha cai. Não tem respostas. Pelo menos não da forma como a gente esperava. Não foi como Jó imaginava, nem como seus amigos pensavam. E para ser sincera, também não foi como a gente esperava. Mesmo sabendo da conversa ali entre Deus e Satanás lá no início do livro, então, também nós não esperávamos essas respostas. Na verdade, não houve respostas. É simples e ao mesmo tempo profundo. Jó não fez nada. Ele era de fato íntegro, correto e temente a Deus. Foi justamente por esse motivo que ele foi escolhido. Não por castigo, não por erro, mas porque Deus confiava nele. Um teste diante de muitos olhos. Deus, Satanás, Jó e agora nós aqui também. Todos esperando para ver como que ele vai reagir. E sabe o que acontece no fim? Jó não recebe todas as respostas. Ele não ganha um mapa explicando o porquê de tudo. O que ele recebe é um encontro. Um Deus que fala com ele, que aparece, que o convida para enxergar com outros olhos. E é aí que tudo muda. Jó, que antes tinha tantos argumentos, agora silencia. Ele, que tanto clamou por explicações, agora diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É como se diante da presença de Deus,
todas as perguntas perdessem a força, como se o peso das dúvidas fosse vencido pelo peso da glória. Não porque Deus explicou tudo, mas porque Ele se revelou. A verdade é que há perguntas na vida que talvez nunca sejam respondidas, mas uma presença que sempre pode ser encontrada, essa sim é a nossa certeza. E quando você encontra Deus, a urgência de entender tudo se dissolve. Você não precisa mais de todas as respostas, porque o próprio Deus se tornou a resposta. Me lembro de uma história que eu ouvi uma vez. Um pai perguntou para o filho: pai, qual o tamanho de Deus? O pai não soube responder-lhe na hora. Mas algum momento depois, ao ver um avião cruzando o céu, ele foi e perguntou para o filho: filho, qual o tamanho daquele avião? E o filho respondeu: é pequeno, é muito pequeno, pai. Mais tarde, já no aeroporto, os dois pararam diante de um avião enorme e ali de perto, o pai perguntou: e agora, filho, qual o tamanho desse avião? Grande, pai, muito grande. Então, o pai explicou: assim é Deus. O tamanho dele depende da distância em que estamos. Quanto mais perto, maior ele se torna aos nossos olhos. Com Jó foi assim, e muitas vezes conosco também. Preste atenção, eu não estou te dizendo que você está longe de Deus, nem que não anda na presença dele. Mas às vezes, como Jó, a gente se julga tão certo, tão consciente de tudo, que passamos a exigir explicações do Senhor, como se o nosso entendimento fosse um critério para a fidelidade dele. Jó se achou digno de respostas, mas quando Deus se revela, tudo muda. É como se de repente ele olhasse para o avião de perto assim e percebesse: esse sim pode me levar para qualquer lugar. Esse sim é grande o suficiente para merecer toda a minha confiança. Então ele se cala. Não porque foi vencido no debate, mas porque foi quebrantado por uma presença. É como se ele se prostrasse, se arrependesse e apenas tivesse fôlego para adorá-lo. E é isso que é um encontro com Deus. Isso que um encontro com Deus faz. Não traz necessariamente as respostas que nós queremos, mas revela a grandeza de um Deus que é infinitamente maior que qualquer dúvida. E isso nos basta. Por isso hoje, se você estiver cheio de dúvidas, cheio de porquês, não corra apenas atrás de respostas. Corra para Deus, porque assim como aconteceu com Jó, talvez o que vai silenciar o seu coração não seja uma explicação, mas sim uma presença, a presença de Deus. Que a nossa oração sejam as palavras de Jó: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. E quando a presença de Deus se tornar real para você, as perguntas elas podem até continuar, mas elas já não terão tanto efeito, tanto peso, porque os teus olhos terão visto a presença de Deus. E isso muda tudo. Amém? Se você gostou dessa palavra, você pode curtir, compartilhar e deixar um comentário. Isso é muito importante para a gente entender se você gosta desses vídeos aqui. Nós ficamos por aqui e até a próxima palavra.